Boa noite, igreja. A graça e a paz, a doce paz do Senhor Jesus sobre vocês. Amém? Porque a paz que o Senhor tem para nós é muito doce, é especial, né? Onde o mundo não pode dar, onde as emoções não podem dar, mas o Espírito Santo venha nos abraçar nessa noite. Amém? Que você seja bem-vindo, que você seja edificado. E você foi um corajoso também estar aqui comigo, né? Falar de um assunto delicado. Eu vejo um assunto delicado para poder trazer para a sociedade. Não é tão simples assim, porque falar de prevenção, né? Prevenção nada mais é que prevenir, chegar antes, poder evitar uma maldade, evitar uma situação. Isso é muito bom. Então, a gente tem que ter, assim, um cuidado, porque a área com a qual a gente trabalha, ela pode despertar muitas emoções, né? Ela pode despertar um leão que está sendo um gatinho, por enquanto. Mas precisa ser falado também, porque a gente não pode deixando as coisas debaixo de um tapete. Muitas vezes a gente vai ali subestimando uma dor, e quando vê, se transformou num transtorno. E é um pouco disso, né? Eu quero trazer assim uma clarificação um pouco do termo depressão, prevenção a suicídio, falar um pouco da dor da alma, dor psíquica, poder falar um pouco desses termos. Por isso que eu digo que não é tão simples, mas a palavra nos dá muita base para isso. Quando a gente vai para Salmos, a gente vê Davi gritando a dor dele, né? Eu acho que uma das maiores batalhas porque Davi era guerreiro. Quem já leu aqui 1 Samuel, 2 Samuel, Crônicas? Quem já leu? Davi era um guerreiro, não era? Ele assim, eu acho incrível a vida de Davi. Mas eu creio que as maiores batalhas que Davi travou foi na alma. O livro de Salmos deixa isso muito claro. Davi, ele começava ali numa angústia, tem alguns salmos que você fala, gente, que depressão que dá de ver esse salmo. Ele falava de um desamparo, ele falava de uma tristeza, e de repente ele terminava o salmo, mas eu adoro o Senhor. Eu sei que Ele vive, eu sei que Ele se levanta, eu sei que Ele me criou, eu sei que tem um propósito, e eu glorifico. Gente, eu acho lindo Davi, muito lindo, né? Se você tiver a oportunidade de ler Salmos, você vai ver muito Davi sendo... Ele era um homem sensível na alma. Ele tinha uma sensibilidade muito rica. Naquela época não tinha psiquiatra, não tinha psicólogos, não tinha nada disso, né? Tinha alguns filósofos. Mas Davi tinha o Espírito Santo que se movia sobre a vida dele. E ele tinha intimidade com o Senhor, e ali a gente pode ver o quanto ele foi beneficiado, onde ele venceu muitas batalhas travadas no interior dele. E então, para a gente iniciar, porque, gente, se eu for falar, tem muita coisa aqui para falar, o tempo é curto, eu vou tentar, né, fazer um enxugamento, vou tentar, e deixar o Espírito Santo, né, trabalhar. O título, né, que eu coloquei até para o pastor é ressignificar o sofrimento em alívio, a desesperança em esperança e da morte para a vida. E eu gostaria de abrir com um versículo, que você possa ir lá em Mateus, porque nós vamos ouvir a palavra de Jesus. Nada melhor do que Jesus, nada melhor do que a gente aprender com Jesus. Você quer ser um bom ser humano? Quem quer ser aqui, gente, um bom ser humano? Leia os evangelhos. Porque nós temos Jesus como modelo, como referencial de diálogo, de relação. Em todos os aspectos, Jesus ele é integral, ele atinge todas as partes, né? Ele é fantástico, é Jesus. Então, nada como Jesus falar para você nessa noite. Mateus 11, 28, 30, diz assim... Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração.
e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o convite de Jesus. Vinde a mim. Né? Você que está cansado, oprimido. Ele fala, eu vou aliviar, toma o meu jugo. Por que Jesus fala desse jugo? Porque naquela época, o jugo aqui significava, né, aquela cobertura, quando dois animais andam juntos, os cavalos andam em pares, e tem um jugo, um segurando o outro, ele faz referência a esse jugo, mas na verdade ele está falando do jugo dos fariseus também, porque logo em seguida, se você for para o 13, aí ele já começa a debater com os fariseus, o jugo dos fariseus, o fermento dos fariseus, a cobrança, as regras, o peso que os fariseus traziam na questão da lei. Né? E Jesus fala, não tem nada disso, não tem nada disso. Não deixa as pessoas te cobrarem, não deixa não essa cobrança exagerada que traz culpa, que traz peso, que traz fardo. Porque a depressão ela está muito ligada em culpa, fardo, peso que não é nosso. Né? Peso que muitas vezes nos colocam. Então Jesus vai falar, pega o meu jugo, o que eu tenho para te oferecer é leve, não é pesado não. Né? A religiosidade deixa o jugo pesado, mas eu não tenho nada disso. Então Jesus fala um pouco disso aqui. E ele fala, o que eu tenho para você, ó, você vai encontrar descanso. Descanso para as vossas almas. Aí a minha pergunta para você é, você tem encontrado descanso para a tua alma nesses dias? É uma pergunta. Você tem encontrado paz para a sua alma nestes dias? E nós estamos em 2020, eu nem imaginava que eu vinha pregar em 2020 numa igreja. Amém, glória a Deus, o Senhor está dando essa oportunidade. Mas eu falei, gente, 2020, né, vai ser a live. Né? Mas o Senhor está dando essa oportunidade porque a vida, ela modifica. A impressão que muitas vezes, né, vai ficar tudo no mesmo, não. E para o depressivo, muitas vezes ele sente, ele percebe, não tem mais futuro, não tem mais amanhã. Por isso que está havendo tanto esse despertar de depressão hoje em época de pandemia. Porque a pessoa que tem essa tendência à depressão, ele não vê esperança. Ele não tem esperança. O futuro não existe. Para o depressivo, o futuro não existe. Então, o Senhor está falando, vem, tem descanso sim, tem paz sim, eu tenho isso para você. E eu também quero que você abra comigo em Jó. Jó, capítulo 14, versículos 7 e 9. Eu já quero falar os versículos, porque depois eu vou entrar um pouco para uma linha mais científica. Então, por isso que eu quero trazer os versículos. Jó, livro de Jó, capítulo 14, versículos 7 e 9. Todos nós sabemos, a maioria aqui, eu creio que sabe da história de Jó. Jó foi um homem intensamente que passou por sofrimento e perdas, e com certeza ele entrou em alguns estados, porque a gente tem que entender que depressão não é talvez algo permanente. A gente tem estados depressivos, tem estados de tristeza, começa com uma tristeza, né, uma perda ali. Uma perda, quando eu digo, pode ser perda de alguém, um ente querido, uma perda de um emprego, uma perda significativa para a vida da pessoa. Cada um vai encarar a perda de alguma forma. Às vezes, eu perder o meu emprego não vai ser tão impactante quanto, né, a Isilda perdeu o emprego dela. Ela pode reagir de forma diferente, porque cada ser humano é singular. Isso que a gente tem que entender. Ser humano não é uma máquina de processar, todo mundo é igual, está processado igual. Não, Deus é tão lindo que nos fez de formas diferentes, singulares. Então é isso que a gente tem que entender. E Jó passou por um momento muito triste de perda. Enfim, eu não quero contar um pouco aqui a história de Jó, mas nós sabemos o quanto Jó esteve em estados depressivos ali no livro dele, depressivos, de tristeza. E Jó, quando a gente vai ler esse versículo aqui, vamos ler o versículo, aí eu termino, eu fecho. Ele diz assim, ele se compara a uma árvore. Eu vejo assim, a sensibilidade de Jó foi tão grande, que parece que ele se identifica. Ele diz assim, ó,
Porque há esperança para a árvore. Até para uma árvore tem esperança. Ele fala assim, há esperança para a árvore. Que, se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta. Jó foi profundo aqui. Eu vejo esses versículos muito profundo. Ele fala, tem chance sim, quando você acha que tudo morreu, quando você acha que você foi cortado, que você foi ferido, quando você acha que a sua dor está gritando na alma, que você não aguenta mais, ao cheiro das águas, vem uma chuva, vem um sobrenatural, vem um renovar de Deus, e tudo brota, e tudo se renova, e tudo se faz novo. Porque na clínica, o que eu vejo, as pessoas que têm esperança, elas reagem. E eu não digo só a esperança no espiritual. Eu vejo esperança de viver, esperança. Para o depressivo, eu estou falando quadros depressivos. Né? Porque nem tudo que chega para nós é depressão. Mas a depressão e a ansiedade, elas sempre estão juntas. Elas andam, elas são, estão ali, juntos. Eu sou muito ansioso, mas atrás de uma ansiedade também tem uma depressão. E atrás do depressivo também. Então, é junto, é um estado. E a gente vê aqui, né, que Jó entendeu. Jó percebeu, né? E é isso que eu quero dizer, essa esperança que renova, uma esperança de um novo chegar. A esperança pode estar morrendo, pode estar fraco, pode estar se sentindo impotente, pode estar se sentindo pior. Mas ao cheiro das águas vai brotar uma situação nova, amém? Quem já passou por uma situação que você achou que tinha abortado os teus sonhos? E Deus renovou, erga a mão. Glória a Deus. Né? Glória. É ou não é? Essa palavra não é verdade? Essa palavra é verdade. Tá, então, deixa eu entrar aqui então, para o assunto. E também tem uma outra palavra, tem um outro versículo, só para fechar. Lá em Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. É uma palavra pontual, é uma palavra que traz ensino, é uma palavra, assim, bem imperativa, que diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Coisa linda. A abordagem ao qual eu trabalho, a psicanálise, ela olha para a humanidade, nem todas as abordagens vê da mesma forma, mas a qual eu trabalho, o trabalho é a nível inconsciente, e na psicanálise ela fala que há duas pulsões, de vida e de morte. Gente, o que esse versículo está falando? Nós temos pulsões para a vida, para a batalha, para a atividade, para fazer esse ânimo, prosperar, crescer. Isso é uma pulsão de vida, aquilo que, sabe, você acorda cedo e dá aquele ânimo. Há uma energia, essa pulsão é uma energia que te leva a fazer, que te mobiliza. Sair debaixo da chuva, pegar uma circular, estudar, trabalhar ao mesmo tempo, casar, namorar, gerar filhos, ser avós. Essa é vida, a pulsão de vida. E a gente, como psicólogos, temos que trabalhar a favor dela. Mas nós temos também essa outra energia, que é a pulsão de morte. Eu estou falando de algo inconsciente, muito profundo. E a pulsão de morte, ela é necessária para as nossas vidas. Mas também ela pode ser perigosa. Ambas podem ser perigosas, mas tem que ter o equilíbrio. Tudo tem que ter equilíbrio. E essa pulsão de morte, a gente está lutando com ela. A pulsão de morte nos ajuda a dar uma estabilizada. Sabe quando está aquela ansiedade, aquele agito, você fala, não vejo a hora de descansar e dormir? Sabe, é essa pulsão te chamando, opa, precisa dar uma desligada, né? Mas a gente está falando de patologia. Patologia é algo que saiu da normalidade.
E aí, o depressivo, ele muitas vezes, ele está contando com essa pulsão de morte sem ele saber. É uma pulsão que desvitaliza as energias da pessoa, desvitaliza, desconecta ele com ele mesmo. As relações é prejudicadas. As relações vão gerando mortes. Ele com o outro, ele com a família, ele com os amigos, ou em isolamento, enfim. A palavra de Deus está falando aqui. Né? Você tem duas escolhas. Escolhe, o que a palavra está propondo? Vida. Né? Eu te digo para você, escolha a vida. Então, escolher vida, gente, é todo dia. É sempre escolher vida no Senhor. Pra gente, porque viver não é fácil. Nós temos que entender que quando a gente fala de Setembro Amarelo, prevenção porque o Setembro Amarelo é algo para prevenir mesmo a questão do suicídio. Se eu for trazer aqui as estatísticas, elas são enormes. As estatísticas têm de todo jeito, de todo tamanho. A gente não quer focar tanto nas estatísticas, não quero focar tanto no suicídio, mas eu quero poder trazer clareza um pouco sobre o assunto. E nós sabemos que hoje o suicídio ele ocorre mais entre os jovens, né? Na faixa etária dos 12 aos 30 anos é o recorde. E, enfim, se a gente for falar sobre isso, há um motivo sim. A gente sabemos que é uma geração que nós vivemos uma fase, um momento, né, um contexto da sociedade que não traz segurança para os jovens. Pelo contrário, há uma desestrutura familiar, há uma falta de sentido, enfim. Mas isso também pode acontecer até com crianças. Eu não vou entrar aqui, mas tem esses aspectos depressivos em crianças e há comportamentos suicidas. Não que a criança ela vá praticar o suicídio, mas ela tem alguns comportamentos autodestrutivos. O que é um comportamento autodestrutivo? É quando eu me ataco de alguma forma. Né? Então, hoje a gente vê automutilação, a gente vê crianças, enfim, né? Às vezes caindo ali de um prédio, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente fala vários atos impensáveis. E até nos idosos, meia-idade, ou seja, ninguém está ileso a essas sensações. Mas, o que eu quero trazer? Que realmente é algo complexo, não é algo tão simples, é uma doença, e eu vou falar um pouco da depressão, porque a depressão está dentro do CID-10, e quando se fala em questões do sistema psíquico, a gente não tem como medir e mensurar. Porque quando fala assim, olha, hoje eu passei mal, um exemplo, passei mal e fui lá no pronto-socorro, fui lá no atendimento, fui no UPA, fui no hospital e mediu minha pressão. Minha pressão deu uma pressão alta, eu não entendo muito, mas deve ser que 17 por alguma coisa. Uma pressão alta, 20 por alguma coisa. Opa! Você tem as medidas, é objetivo. Olha, o batimento cardíaco está tanto por tanto. Né? Então, assim, lá no cardiologista, você tem as medidas. Você vai, por exemplo, fazer um exame de sangue, tem as medidas. Agora, quando se trata de subjetividade, que é isso, não tem medida. 2 mais 2 aqui pode dar 10. 2 mais 2 pode dar 0, onde a pessoa se sente um nada. Ela pode ter milhões, mas ela se sente um nada. Então, subjetivo é um outro campo. É uma outra história, um outro olhar, por isso que é tão difícil, por isso que muitas vezes nós não queremos entrar em contato, porque, infelizmente, né, Deus sabe todas as situações, mas lá no Jardim do Éden, a Bíblia fala que tudo era para ser muito bom, não era? Tudo que Deus fez era bom. Mas o que aconteceu? A partir que o pecado entrou, a gente sabe que houve uma desestrutura. Desestruturou. E aí iniciou, né, tantas situações. E ali, Adão e Eva sentiu primeiramente o que é medo, o que é vergonha, o que é tristeza. Eles sentiram todos os sentimentos negativos. Então, a gente tem que entender que isso é algo que acarretou a humanidade. E por isso eu digo, né?
Hoje, né, 2017 foi considerado, a depressão foi a doença do ano, em 2017. Eu não tive os dados de 2018, mas os gastos públicos são gigantes com depressão. CAPs, psiquiátricas, enfim. Então, esse sofrimento, essa dor na alma, muitas vezes, quando não é falada, quando não é colocada para fora, ela vai aparecer de uma outra forma. E sabe onde que ela aparece? Ela aparece no seu corpo. Ela aparece como um sintoma. No corpo, uma dor de cabeça, um transtorno de ansiedade, uma tristeza sem fim. Ela pode aparecer de várias formas. Já eu vou entrar lá, né? Já eu vou falar um pouquinho. Então, isso também a gente tem que entender, quando se fala de depressão, não é algo, olha, aconteceu hoje. É uma construção. Você tem que pegar a linha, a história de vida da pessoa e ver essa linha, essa história, os fatos, os acontecimentos. É necessário uma escuta qualificada, é necessário um ouvido, é necessário, sem julgar, não é frescura. Quantos falam que depressão é frescura? Quantos falam que isso é coisa de gente vagabundo, preguiçoso? E não é esse o caminho. Não é por aí. Depressão, a gente precisa acolher, ouvir e compreender. E é isso. Para o leigo, né, para os familiares, já vou falar um pouco, é isso. Mas há algo diferencial. Porque nós temos que entender também que nós não somos máquinas, nós somos humanos, temos essa subjetividade, há um grito, há uma dor, e é isso que eu quero dizer, que lá no Éden, nós devido ao Éden, nós já nascemos, não estava quentinho no útero da nossa mãe? Não estava muito gostoso? Acho que todo nós queria ficar por lá. Aí, de repente, a gente nasce com um trauma, já vim, tenho que respirar, tem um mundo gelado, um mundo frio aqui, né, para o bebê, já é algo ameaçador, já é algo difícil. E aí tem uma construção toda, né? Ou seja, e deixa marcas, e há uma dor. Nós carregamos uma dor, uns mais, outros menos. E precisa ter uma sensibilidade para entender. Augusto Cury, quem já ouviu falar em Augusto Cury? Ele é um psiquiatra, ele é um psicólogo, ele tem vários livros. E ele falou uma frase que eu achei fantástica. E, para iniciar, eu quero dizer assim, a frase de Augusto Cury. Ele diz assim: se fugir da dor, ela poderá virar um leão dentro de você. Se você fugir da sua dor, ela poderá virar um leão dentro de você. Se enfrentá-la, poderá torná-la um animal de estimação. E isso é pura verdade. Muitas vezes nós temos um leão querendo gritar. É isso que eu digo, que Davi deve ter enfrentado dentro dele. E quando nós encaramos a dor, quando nós levamos ela para o Senhor, quando nós vemos que não tem mais jeito, que daí nós vamos falar sobre o tratamento, nós podemos domesticá-la e conviver de uma forma agradável com ela. Agradável? Não vou aqui também, né, criar expectativas para vocês, mas vai amenizar muito. Vai ter qualidade de vida, vai ter uma qualidade, vai ter um refrigério, vai ter uma leveza, porque quantos carregam pedra? As pessoas, quando chegam no primeiro dia, né, ali na entrevista psicológica, eu digo, né, muitas vezes, porque as pessoas não sabem o que esperam, mas eu sempre uso essa metáfora. É como se a pessoa tivesse uma mochila cheia de pedras. Cheia de pedras que ela não está aguentando carregar aquela dor, aquilo. E depressão, o que, que é? A palavra depressão. É algo que vai achatar. Né? É algo que vai empurrar, é algo que vai deprimir, é algo para baixo. E a pessoa chega assim. Ou seja, o tratamento é ir tirando essas pedras. É ir tirando esses pesos, é ir tirando esses auto-enganos, é esse autoconhecimento para tornar a vida leve. Ok? Então, é isso que nós vamos entender. Então, deixa eu vir aqui um pouquinho. Precisamos entender que quando se fala sobre depressão, hoje, há dois extremos.
um extremo é qualquer perda que a pessoa tem, perdi o emprego. Não estou falando que isso é regra, mas é o que a gente percebe. Né? Eu estou deprimido. Tudo é depressão. Tudo virou depressão. Vou pegar a palavra e, gente, nem imagino o que é uma depressão. Pode ser, a gente tem que entender que a tristeza humana é normal, faz parte da vida. Passar por momentos de tristeza, isso é normal. Né? A minha filha faz 15 dias, não, já quase um mês que ela saiu de casa. Vocês acham que eu estou feliz? Né? Mas eu estou feliz por ela, porque eu sei que ela está feliz. Mas dentro de mim tem uma parte que, né, que sente. Né? Não vou falar que eu estou deprimida. Não, eu estou triste, porque eu queria viver com a minha vida. Mas, opa, graças a Deus que ela não vai ficar grudada em mim. Ela é adulta, humana, precisa viver a vida dela. Isso é saudável, isso é vida. Né? Precisa lançar os filhos para a vida. Mas tem uma parte que pega, é isso que eu quero dizer, né? Sobre a gente tem momentos de tristeza na nossa vida. Passamos, mas não significa que tudo é depressão. Então, é esses extremos que a gente tem que tomar cuidado. E há um outro extremo que a gente vê as pessoas realmente com sintomas, que eu já vou falar quais são os sintomas de depressão. E os familiares acham que tudo aquilo é uma palhaçada, aquilo não tem nada a ver, aquilo, né, é falta de vontade, é preguiça, a pessoa está fazendo frescura, é mimimi, ele se vitimiza e não presta atenção naquela dor, uma dor calada. E até a pessoa acha, eu acho que eu sou isso mesmo, né? Eu acho que eu sou tudo isso mesmo, acho que não é depressão não, aí piora ainda mais o quadro. E aí a pessoa vai vivendo com essa dor, vai vivendo, passa aí anos, que pode chegar num momento, né, num transtorno maior, porque a depressão ela tem níveis, ela pode ser moderada, ela pode ser leve, ela pode chegar num nível grave e cometer um suicídio. E não só um suicídio, ele pode ter um surto psicótico, ou não só um surto psicótico, ele pode ter um transtorno bipolar, ou seja, vai dar um problema. Se fosse prevenido, né? Essa prevenção da qual a gente está falando. Então, é algo sério. Depressão não é brincadeira. É algo difícil, é algo triste, é algo, né? Quem tem algum familiar que tem realmente uma depressão aí do nível mais elevado, vai entender o que eu estou falando. É algo pesado, é algo difícil, é algo insuportável, uma dor que realmente adoece até todos que estão por perto. Né? Tamanha essa dificuldade. Então, a gente tem que entender esses dois contextos. Então, como diferenciar isso? Como que eu vou diferenciar a depressão? A gente tem que entender que não é qualquer tristeza que é depressão. Realmente, a tristeza ela é pontual. Estar triste é pontual. Eu sei a razão por que eu estou triste. Eu sei a razão. Olha, morreu meu marido, morreu meu gato. Tem gente que fica muito triste porque morreu o gato, porque morreu o cachorro. É um luto, tem um luto não elaborado. Isso é uma tristeza pontual, que vai ficar aí, né, por uns dias, um mês. A questão é quando isso vai permanecendo, perdurando e gerando alguns sintomas. E já eu vou entrar, que vai gerar esses sintomas, isso perdura, não é mais um mês, não é mais 2, é 3, é 4, é 5. Aí tem que ter um sinal amarelo. Opa! Vamos olhar? Vamos ver tratamento para isso? Vamos num médico psiquiátrico fazer uma avaliação? Ou algum outro médico que possa aí dar um olhar para você e ele pode fazer um encaminhamento? Aí, essa é a prevenção. Entenderam? Esse é algo que permanece. É uma tristeza que a pessoa não sabe nem por que ela está sentindo aquilo. E pode ser que houve mesmo um luto na família, houve uma situação de perda, mas... Opa! Já passou e aquilo está se tornando... Ou seja, vou falar os sintomas, né? É quando essa tristeza realmente permanece, há um rebaixamento de humor, a pessoa fica desvitalizada, sem ânimo, há um desespero de alma, uma desesperança, tem uma irritação, porque não vai achando que o depressivo ele está calminho, não. Também não quero generalizar casos e casos, mas há uma irritação,
uma irritação interna contra ele. Muitas vezes o depressivo, ele se ataca, é uma luta interna contra ele. Há uma apatia, uma perda de energia, a insônia, esse sono não tá legal. Sabe, acordo, não consigo dormir mais. A dificuldade, né, na questão da alimentação também. Ou eu vou para dois extremos, ou eu não como, ou eu como demais. Né? Ou eu deixo de comer, ou eu deixo, ou senão eu de madrugada levanto e aquela ansiedade me leva a comer tudo que tem na geladeira. Então, assim, são esses tipos de sintomas. Não estou falando... Aí, gente, para fazer uma avaliação, tem que se encaixar mais ou menos quase todos esses sintomas. Não é porque você tem um sintoma, você está depressivo. Não é isso, tá? Vamos entender. Não é porque você não tem... Está com insônia, eu estou depressão. Não. Há um conjunto. Você vai chegar no psiquiatra, ele vai fazer a avaliação e ele vai pegar os seus sintomas e ele vai ver se encaixa. Então, eu estou dizendo, isso é típico, né, de um deprimido. Essa questão de perder o foco, memória, atenção, né, perdeu, não consigo focar, não tenho ânimo, não consigo prestar atenção, não tenho vontade de estudar, não tenho planos, aquilo que eu disse, né, ou seja, perde o sentido, o futuro parece que não existe, não vai ter futuro, está muito distante. Para o depressivo, o mundo, a cor do mundo é cinza. Ele vê cinza, ele não vê colorido. Quantos pacientes que a gente inicia o tratamento, passa aí alguns meses, ele fala, olha, eu ouvi o pinheiro lá, o pinheiro na frente da minha casa, nunca tinha reparado aquilo. Olha, eu vi uma flor lá no jardim. Olha, eu vi o céu. Eu fui fazer uma caminhada, o sol. É como se ele está assim, tão fechado, tão encapsulado. A gente fala encapsulado, dentro de uma cápsula. Né? Então, o depressivo ele tem um pouco dessa característica. Ele se isola, ele se fecha no mundo dele. E isso é perigoso. Não tem relação, morre as relações. Não tem ânimo para as relações. Enfim, né, há uma perda de prazer pela vida. Por isso que eu digo que é complexo e precisa de tratamento. É como se os sonhos são abortados, né, um pensamento sem esperança, o mundo é cinza, enfim, é tomar um cuidado. E aí a gente tem que entender algo, porque a imunidade do corpo, geralmente, ela diminui. O corpo fica vulnerável para doenças oportunistas. Aí, talvez a pessoa nem morre por depressão, mas ele pode morrer. Está entendendo que ela dispara? Essa é a questão da depressão. Ela pode despertar outros tipos de doenças no sujeito. Esse é o perigo. Né? Ali é uma mágoa não resolvida, uma falta de perdão, ou seja, tantas situações que pode gerar um câncer, que pode gerar ali uma doença cardiovascular, enfim, uma diabetes, tantas, se eu for aqui, né, a gente vai, enfim, é pesado. É pesado, é preciso ser olhado, é preciso ser cuidado, e também entender, né, essa questão que muitas vezes a gente percebe, né, a questão da depressão, ela não é só para quem está triste. Tem outros tipos de depressão. A depressão sem tristeza existe. A depressão sem tristeza é aquela que a pessoa tem que estar ligada 220, 24 horas por dia. Ele tem que trabalhar, ele tem que se ralar, ele não pode parar, porque é uma forma dele tamponar a dor dele e não entrar em contato. A gente vê muito isso com artistas. A gente vê muito isso com músicos. Eles precisam encher a cara para fazer uma live, porque ele está doendo, ele está explodindo. Mas ele precisa da droga, ele precisa do álcool para anestesiar a dor. Gente, isso é muito triste. É muito triste. Então, a depressão, ela também está sem tristeza. É esse ativismo exagerado que a gente percebe. Por que está aumentando tanto os casos de depressão? Porque as pessoas vão levando a vida, vão levando. Quando chega num pico de exaustão, ela se entrega. Ela se entrega, ela tenta calar o choro, mas vai chegar um momento que isso vai desmoronar.
Por isso que tem que ter esse cuidado, por isso que a gente tem que perceber, né, que pode vir a outros transtornos mais graves e ainda tempo. Enfim, agora, Josi, qual é o tratamento? Então, nós vamos falar um pouquinho desse tratamento, porque o nosso tempo avança. E quando se fala em tratamento, é o que o pastor trouxe no domingo passado para a gente. Nós somos seres humanos integrais. Integral. Integral é espírito, alma e corpo. Nem vou ler 1 Tessalonicenses, porque o pastor já leu, e eu acho que a igreja já sabe esse versículo, mas para quem não sabe, é lá, em 1 Tessalonicenses 5:23, né, que ali ele fala, o apóstolo Paulo vai falar para a gente ter essa integralidade, espírito, alma e corpo, para que a gente possa estar vivo até a volta do Senhor Jesus. Então, quando se fala em integralidade, e se fala em depressão, vou começar aqui falando do corpo. A gente precisa buscar ajuda, sim, com o psiquiatra. É preciso do medicamento quando a situação está grave. É preciso de uma avaliação, porque quem vai dizer isso é o psiquiatra, e o tipo de medicamento para cada um é diferente. O medicamento, o remédio, a gente tem que entender que ele vai agir no sintoma. Sabe assim, o medicamento, aquela febre, você sabe, você está com febre? Porque a febre, ela denuncia que tem um sintoma. E é isso que o psiquiatra, na área subjetiva, ele vai dar esse medicamento para tratar esse sintoma. Ou seja, a química, né? A química vai lá no sintoma, vai ajudar, vai amenizar um pouco dessa ansiedade, vai amenizar essa tristeza, vai amenizar, vai dar um relaxamento, enfim. É ótimo. É preciso. Esse seria o tratamento do corpo. E depois vem a questão da alimentação, atividade física, que nós sabemos, isso tudo ajuda. Mas só ir para o corpo não vai resolver. Aí a gente precisa ir para o campo da alma. E quando se fala em campo da alma, entra aí a psicologia, a psicoterapia. Aí você vai falar para mim, vai perguntar, mas Josi, para quê? Aí eu te respondo. O remédio, ele vai tratar o sintoma. A psicologia, o psicanalista, o psicólogo, ele vai fazer a cirurgia da sua dor. É cirúrgico. Mas não é uma cirurgia que você vai chegar lá um dia e vai te cortar igual você, não. É algo que vai ser trabalhado, falado, com cuidado, né, com atenção, com ferramentas, com uma escuta qualificada. É a cirurgia, a questão da terapia. Vai ser feita essa cirurgia na sua história de vida, vai ser olhado o que causou, o que não causou, porque as relações nos adoecem. E muitas vezes nós não percebemos, cada um vai enfrentar de uma forma, a gente não tem... Eu tenho 2 filhos. Como o pastor disse também a semana passada, foi essa, vou usar, né, essa ilustração do pastor. Cada um é diferente. Talvez a forma como eu agi com o mais velho não dá com o menor. E cada um chegou na nossa vida numa época diferente das nossas vidas. Então, cada um tem sua história. Isso precisa ser olhado, isso precisa ser visto, isso precisa ser cuidado. Como eu disse, a dor que não é falada, que não é transformada, ela pode causar sintomas psicossomáticos. Somatiza no corpo, pesa. E ali vai ser um trabalho, Esse é o campo da alma. E nós temos o Senhor também, lógico, que nos ajuda, temos tudo isso, mas a gente tem que entender, já nós vamos para a espiritualidade. Mas eu estou dizendo sobre o trabalho da alma, essa subjetividade onde ninguém, muitas vezes, consegue decifrar. Isso é na cirurgia, na psicoterapia, porque o remédio não vai na sua alma. O remédio, ele vai nos seus neurotransmissores, trabalhar na química do seu sistema nervoso, neurológico, e, enfim. Essa é a parte do medicamento. Agora, o medicamento, ele não vai entrar na sua dor emocional. Por quê? Entendam,
Quando nós éramos bebê, nós nascemos com o sistema digestivo pronto, nós nascemos com pulmões em formação, tudo em formação. No primeiro ano, tudo, digamos, ali do bebê tá formado. Agora, o sistema psíquico, não. Sistema psíquico é uma construção. E os primeiros anos de vida é a base dessa construção, com certeza. Vai definir muita coisa. Mas sistema psíquico não é como os demais sistemas. Por isso que é tanta dor escondida. Por isso que há situações tão inconscientes. E que precisa ter um olhar bem diferenciado. Quando é isso que eu digo, né? Tem a prevenção e tem estado grave. Bom, e aí nós temos também uma outra opção de tratamento. Porque a gente fala, nós como psicólogos, a gente fala da rede de apoio. Quem são as redes de apoio? A família. A igreja pode ser, o líder pode ser, enfim, uma célula ali pode ser rede de apoio. Né? Uma atividade física com colegas pode ser uma rede de apoio. Em especial a família. A família pode ser um fator fundamental que vai ajudar e precisa ter acompanhamento também. Né? Por quê? É pensar de forma diferente. E eu digo para você, família, Josi, como que eu vou cuidar disso? E eu vou te dar uma dica. Você não vai saber tudo, mas você só pode fazer uma coisa que é muito importante: acolhimento. Lembra do versículo de Jesus? O meu jugo é suave, eu tenho descanso. Os dias que eu estou falando agora a Josi, tá? A Josi humana. Eu, quando vou para o meu devocional, e eu entro ali na presença do Senhor, às vezes agitada, com a mente, né, preocupada, uma das coisas que eu mais percebo e recebo do Senhor é um acolhimento. Sabe, aquele consolo do Espírito Santo, quando Ele fala, tudo vai ficar bem? Não é que Ele fala, você sente, tem uma paz. E você pode ser esse agente para o depressivo. Acolher, olhar para ele, ouvir, ser sensível. Os adolescentes berram por isso. Os adolescentes querem pais sensíveis que, olha, ao mesmo tempo eles não querem, ao mesmo tempo eles querem. Mas não querem entrar aqui nos adolescentes, porque senão nós vamos muito longe. Mas eu estou dando exemplo de um adolescente. Eles precisam dessa sensibilidade dos pais. Não pais que querem, assim, de uma maneira, controlar a vida deles. Querem deixar ter o espaço deles, mas eles também querem uma proteção. Então, nesse sentido, né, esse acolhimento, acolher esse sofrimento, o que você mais pode dar é amor, esse carinho, sem julgar, sem pôr julgo pesado, porque ele já está em julgamento. Ele já está em julgamento. Né? Essa sensibilidade, fortalecer vínculos, ter uma boa comunicação. Comunicação é tudo dentro de um lar. Eu demorei para entender isso. Mas amém. A gente não tem noção como uma comunicação não violenta, quando eu digo não violenta, porque uma comunicação violenta é aquela que julga, que critica, que xinga, que fala palavrões, né? Então, essas palavras violentas não trazem uma boa comunicação. A gente precisa fortalecer vínculos com o depressivo. Fortalecimento de vínculos, aceitar, pensar junto em outras maneiras, né? Vamos sair junto, vamos ver isso de uma outra forma, aceitá-lo. É aceitá-lo como ele é. É aceitá-lo. Não é idealizar, mas é aceitá-lo como ele é. É isso que Jesus faz com a gente. Jesus nos aceita como nós somos. Jesus não chegou mudando Israel inteiro, ele fez isso. Ele poderia, ele tinha poder para isso. Jesus foi aceitando. Os discípulos deles eram os diferentes. Os diferentes. Né? Nem quero entrar porque aqui é algo pastoral, deixar o pastor, né?
complementar, mas Jesus é aceitar. Então é isso, né? Esse clima harmonioso dentro de um lar é de extrema importância. A gente não tem noção como um clima, como um ambiente gostoso. Sabe quando a gente sente aquele ambiente no lar de paz? Isso favorece muito. Tá. Enfim. E isso que eu digo, né? Não culpam eles, porque eles já se sentem muito culpados, é preciso amá-los. E, por fim, a gente tem, como eu falei, nessa integralidade, nós falamos do corpo, nós falamos da alma e agora do espiritual. Na questão da espiritualidade, eu percebo assim, que a espiritualidade, ela gera uma fé. Essa fé, né, na verdade, ela não gera fé, ela gera primeiro uma esperança. A espiritualidade gera essa esperança, Cristo nos dá essa esperança. Como eu li esse versículo de Jó, né, traz essa esperança para o ferido. E, através dessa esperança, essa conexão, né, com Deus, essa conexão de vir para um grupo, essa conexão de vir para a igreja, né, uma célula, isso gera adoração, isso gera gratidão, é um outro ciclo, é um ciclo benigno, é um ciclo do bem, é um ciclo de vida, como eu disse, é escolher vida. Então, ativa a fé. Sabe aqueles neurônios, aquela questão química que está ali, amarrada, travada? Gente, a gente não tem noção que a fé pode transformar no sistema. Há pesquisas hoje, né? Há pesquisas científicas falando do poder da fé. O quanto faz liberar, né, a serotonina, a ocitonina, tantos outros hormônios que vão auxiliar o bem-estar da pessoa. Então, a espiritualidade, ela é muito importante. E uma situação que eu gostaria de alertar a igreja, os irmãos na fé. Porque muitas vezes a gente é aquilo que eu falo. Como é algo subjetivo, a gente tem talvez muita tendência de julgar as pessoas, né? Ah, isso daí é falta de vida com Deus. Ah, você não orou tanto assim. Você não está além, isso é pecado na sua vida. Irmãos, você não sabe. Você não sabe do que você está falando. É muito sério. Não julgue. Não critica a fé do teu irmão. Não critique, porque isso é cíclico, como eu falei. Há estados, não é algo permanente, mas da mesma forma você pode expulsar essa pessoa. Você não vai acolher, você vai expulsá-la. Você vai excluir. E o Senhor nos inclui. O Senhor nos traz para um pertencimento. Porque o que o Pai faz na nossa identidade? Traz o senso de pertencer. Então, não seja aquele que expulsa, que julga a fé do outro, o tanto de oração que ele fez, por que ele não está no ministério, por que ele não está, por que ele não fez, por que ele não é servo, por que ele não fez. Gente, isso acaba. Destrói as forças, o ânimo. Cristo abraça, Cristo espera o tempo de cada um. Há tempo para todo propósito. Ele só precisa do seu amor. Do seu amor. A sua compreensão. A sua boca fechada é amor. A sua oração no secreto por aquela vida é amor. Amor. É disso que as pessoas precisam. Essa espiritualidade viva. Essa espiritualidade que aceita. E aí, eu vejo que a pessoa quando vem, né, ela vai se apropriando da oração, ela vai podendo se apropriar da fé, ela vai se apropriando das promessas, porque a palavra do Senhor tem promessa, e isso traz alívio, é remédio,
Né? Davi, quantas vezes falou, a tua palavra é remédio para minha alma. A tua palavra cura os meus ossos. Quantas vezes Davi disse isso? Lá no Salmo 116, se você quiser abrir, é um salmo de gratidão, mas ele vai falar que a alma dele chegou a ir para o inferno. Olha só, Davi. Ai, oh, Senhor, aleluia! Pai, o Senhor tem bálsamo. Sua palavra fala que o Senhor liga. O Senhor faz a ferida, mas o Senhor liga. O Senhor cura. O Senhor permite para trazer vida nova. Oh Deus, luz na escuridão, luz e trevas para ti é a mesma coisa. Porque o Senhor quem separa, não é o homem, mas é o Senhor. Pai, vai trazendo a cura necessária. Senhor, toda apatia, toda tristeza, toda perturbação de mente, Pai, toda inquietação da alma, todo desespero, toda frieza, queima, queima. O Senhor tem vida abundante, o Senhor tem novo, o Senhor diz, eu tenho descanso, eu tenho paz, eu tenho renovo, e eu sopro nessa noite, eu sopro nesse lugar, eu sopro na tua casa, eu sopro na tua família, eu sopro porque eu tenho vida, você está no deserto, mas eu te tiro do deserto, eu faço nova todas as coisas, eu faço a primavera, eu faço verão, eu faço inverno, eu faço as estações, e a sua vida é minha, as estações, os ciclos da sua vida é meu, está nas minhas mãos e não na sua. Pai, hoje o Senhor tem novo, nós sabemos que o Senhor tem novo. Pai, todo engano de alma, toda frieza, toda dor, toda ferida maltratada, toda ferida, Pai, toda ferida causada, Deus, traz bálsamo, bálsamo de Gileade, invade os corações, invade, traz essa paz, que realmente, Senhor, encharca, essa paz, Senhor, que excede todo entendimento, toda alma, todo pensamento de morte, espírito de suicídio, de engano, Pai, queima, Deus, vê se é em mim, sonda-me, ó Deus, vai sondando, sonda-me, ó Deus, os corações, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Pai, traz direção, traz sentido de propósito, traz sentido de futuro, traz sentido, porque em ti, Senhor,
tudo se faz novo. O Senhor traz direção, o Senhor traz paz, o Senhor traz identidade. Oh, Espírito Santo de Deus, renova, restaura as famílias, restaura os casamentos, restaura as relações, Pai, as relações, pai, mãe, filhos, a geração, Pai, nós declaramos para o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, amém. Uma salva de palmas para Jesus.